Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Semeando a Boa Semente do Evangelho. Boa noite para todos. Agora são 18 horas e 44 minutos do horário de Brasília. Hoje é dia 12/11 de 2022. Aqui quem vos fala, meus irmãos, é o professor Célio Pontes. Queridos, hoje nós iremos abordar o capítulo 7 do livro de Apocalipse. No estudo anterior, no vídeo anterior, eu abordei o capítulo 2 do livro de Daniel. E hoje, meus queridos, eu irei abordar o capítulo 7 do livro de Daniel, tá? O capítulo 2, nós falamos sobre o sonho e a visão que Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve de uma grande estátua, né, que era muito forte, assustadora e aterrorizante, né? Aquela estátua do sonho de Nabucodonosor, ela representava 4 reinos que surgiria na terra. Foi isso que nós aprendemos no vídeo anterior. Beleza, meus irmãos? O que é que eu quero? Qual é o objetivo deste estudo, meus queridos? Primeiro eu vou abordar o capítulo todo o livro de Daniel. Depois eu irei abordar as profecias de Jesus Cristo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24 e o capítulo 25. E depois nós iremos também estudar todo o livro de Apocalipse, beleza? Hoje, meus queridos, nós vamos abordar o capítulo 7 de Daniel, referente a isso aqui, olha. Então você já prepare sua Bíblia, abra aí no capítulo 7 de Daniel. Nós vamos falar sobre a visão que Daniel teve, né? Daniel teve uma visão de 4 animais subindo do mar grande. Mas o que é que essa visão de Daniel quer dizer? O que é que esses animais representam, né? Então Daniel viu na sua visão, meus irmãos, um leão com 2 asas subindo do mar grande. Depois ele viu um urso com 3 costelas na boca e entre os dentes. Daniel viu também um leopardo com 4 cabeças e com 4 asas de aves nas costas. E por último, meus queridos irmãos, Daniel viu um grande animal, 4º animal, assustador, aterrorizante, muito forte e poderoso. Esse animal, esse 4º animal da visão de Daniel, ele tinha 10 chifres, tá bom? Então é isso que nós vamos estudar. Eu vou explicar para vocês o que representa. Já adianto para vocês que são os mesmos reinos que foram representados pela estátua do sonho de Nabucodonosor, do capítulo 2, meus irmãos, tá? O que muda é só de figura, tá? Mas são os mesmos reinos. Só que Deus deu essa visão para Daniel, porque Deus queria revelar mais. Deus queria revelar mais coisas através do 4º animal, né? Que seria Roma antiga. Nós sabemos que o primeiro reino foi a Babilônia, o segundo, o Medo-Persa, o quarto, o terceiro, o reino da Grécia, e o 4º, Roma antiga, né? Mas por que o 4º animal tem 10 chifres? É referente a isso aí, meus queridos. Esse é o mistério, tá? Que nós vamos estar estudando a partir de agora. Sem delongas, já peço para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, ajude o nosso canal. Se inscreva,
no nosso canal. Deixe seu like, deixe seu joinha, ative o sininho para receber notificações, tá? E deixe seus comentários. Compartilhe esse vídeo com o máximo de irmãos que vocês puderem, porque esse estudo é maravilhoso, tá bom? E também tá aqui, meus irmãos, o Pix, tá aqui, olha, o número do Pix, se você sentir de Deus, está ajudando com dinheiro, você se te dá R$5, contribui com R$5, com 15, com 20, o que Deus colocar no seu coração. Ah, professor, mas por que o senhor está pedindo dinheiro para o seu canal? Meus queridos, para a gente comprar equipamentos, né, mais sofisticados, para trazer um vídeo mais adequado para vocês, com som perfeito, uma imagem perfeita, tá bom? Mas é se você sentir de Deus, tá bom? Beleza? Então, sem delonga, vamos para o estudo. Pois bem, meus queridos, já abriu sua Bíblia aí? Já? Então, prepare sua Bíblia aí no capítulo 7 de Daniel e vamos agora para o estudo, tá bom? Aqui, ó, nós vamos... Então, os 4 animais. Ah, professor, mas o que significa esses 4 animais? 4 animais, queridos, eles representam 4 reinos que surgiriam na terra. Os mesmos reinos que foram representados pela estátua do sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entenderam agora? O que vai nos chamar a atenção, queridos, é sobre esse 4º animal aqui, ó. Que aí vem as sucessões de poderes desse 4º reino, desse 4º animal, representando o 4º reino no mundo, tá? Então, esse 4º animal, ele é diferente dos animais anteriores. Ele é diferente do urso, do leão, do leopardo. Ele é diferente do leopardo, do urso e do leão. Por quê? Porque esse 4º animal, ele tem 10 chifres, tá? E a gente vai entender. Então, já anota aí que esse 4º animal representa Roma antiga. Mas vamos lá. Então, vamos começar pelo capítulo 7 de Daniel, versículo 1, 2 e 3. E eu vou estar destrinchando cada versículo para vocês, tá bom? Vamos lá. Daniel, capítulo 7, versículo 1, 2 e 3, vai nos dizer da seguinte maneira: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, tá vendo, queridos? Então foi nesse ano aí, no primeiro ano do governo de Belsazar, neto de Nabucodonosor, que Daniel teve essa visão, tá bom? Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do sonho. Abre aspas. Em minha visão à noite, vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar grande. Vocês estão vendo aí? Então Daniel teve essa visão aqui, ó, tá? Daniel, na sua visão, ele viu esses 4 animais subindo do mar grande. Ah, professor, mas o que é mar? O que significa mar? Por que esses animais eles subiam do mar? Na visão de Daniel, eles subiam do mar. Então vamos lá. Primeiro nós vamos entender aqui, querido, ó, quem são esses 4 animais. Então vamos primeiro saber quem de fato esses 4 animais da visão de Daniel eles simbolizam, eles representam. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá, vamos aqui.
Preste atenção que agora aqui a gente vai descobrir, o anjo vai interpretar para Daniel. Veja que o sonho e visão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, quem interpretou foi Daniel. Só que as visões e sonhos de Daniel, já que quem interpreta para ele é o anjo de Deus. Tá vendo a diferença? Vamos lá. Abre aspas para as palavras de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 15, 16 e 17. Acompanhe aí na sua Bíblia. Abre aspas. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Abre aspas. Ele me respondeu. Ele quem, querido? O anjo. Dando-me esta interpretação. Agora veja que o anjo vai interpretar para Daniel. Abre aspas para as palavras do anjo. Os quatro grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Tá vendo, queridos? Então aqui, ó, esses quatro animais da visão de Daniel, o anjo de Deus diz que eles representavam 4 reinos que se levantaria sobre a terra. Então, se nós formos pelo sonho de Nabucodonosor e pela ordem cronológica das sucessões dos reinos mundiais, meus queridos, a gente vai entender que o leão era o reino da Babilônia, o urso, o reino Medo-Pérsia, o leopardo, o reino da Grécia, e o quarto animal, Roma antiga, beleza? Então já põe na sua mente, anote aí que esses 4 animais, eles representavam os 4 reinos mundiais que surgiram na Terra, tá? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma antiga, beleza? Ah, professor, mas por que eles estavam subindo do mar? O que é mar? O que o mar simbolizava? Vamos ver agora? Então, anote aí. Os 4 animais são o quê? 4 reinos, beleza? 4 reinos. Muito bem. Agora vamos lá. Apocalipse. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. E diz assim: então o anjo me disse, abre aspas para as palavras do anjo, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Tá vendo aí? Então veja aqui que esses quatro animais da visão de Daniel são 4 reinos. E o mar, querido, a multidões de água, que as multidões de águas que esses animais subiam delas, elas simbolizam, elas representam os povos da terra, as nações da terra, ou seja, o mundo. Vocês entenderam agora? Então anote aí, os 4 animais, 4 reinos. As águas, o mar, são os povos, as nações da terra, ou seja, meus irmãos, então isso quer dizer que esses reinos, eles surgiram do mundo, das nações, eles surgiram das nações da terra, beleza? Muito bem, então já descobrimos aqui os 4 animais, e agora o mar, que não é literalmente água, mas povos é o que? Aqui, ó, são o que? Então o anjo me disse sobre o mar, tá vendo? Sobre aquele mar onde os 4 animais estavam subindo dele. Era o que? As águas que você viu, onde está sentada a prostituta. Então o anjo diz que água representa o que? São povos, multidões, nações e línguas. Então mar, na Bíblia, aqui no Apocalipse, em Daniel, representam, meus amigos,
as nações da terra, tá? Então, aqueles 4 reinos se levantaria das nações da terra. Muito bem, show de bola. Vamos lá. Agora vamos Daniel, capítulo 7, versículo 4. Anotou aí? Então, vocês estão entendendo agora a visão de Daniel? Então, são os mesmos reinos que foram representados pela estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Os 4 reinos são os mesmos reinos que são representados pelos 4 animais da visão de Daniel. Entendeu? Agora entenderam? Muito bem, vamos lá. Daniel, capítulo 7, versículo 4. Leiam comigo, acompanhem comigo, por favor. Abre aspas. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés, como um homem, e recebeu o coração de um homem. Vocês entenderam aí, meus irmãos? O que quer dizer isso? Vamos lá, com calma. O primeiro parecia um leão. O primeiro que? O primeiro animal, meu querido. Isso aqui, ó. Ó, o primeiro animal do sonho da visão de Daniel. Um leão com 2 asas. Beleza? Muito bem, com 2 asas. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Por que esse leão tinha asas de águia? Queridos, asas é símbolo de velocidade, né? É símbolo de velocidade. É símbolo de conquista, tá? Então isso quer dizer o quê? Que o leão tinha 2 asas nas costas. Asas significa a velocidade da conquista desse reino, ou seja, da Babilônia, tá bom? Vamos lá. Eu observei e, em certo momento, Daniel observando, em certo momento da sua visão, as suas asas foram arrancadas, ou seja, o poder daquele reino, daquele reino, da Babilônia, foram arrancados. Arrancados por quê? Por Deus. E ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés, como um homem. Então aqui Deus já está revelando, né, um rei, uma pessoa, e recebeu coração de um homem. Isso simbolizando, representando Nabucodonosor, meu querido, tá? Nabucodonosor. Então veja que lá no capítulo 2 de Daniel, a cabeça de ouro, a Babilônia, veio representada como a cabeça de ouro. Vocês lembram do primeiro vídeo? Então, o ouro é símbolo de prosperidades, querido. O ouro é símbolo de prosperidade, glória, força, riqueza, domínio e poder. A cabeça de ouro da estátua do sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, simboliza o poder, a força, a majestade, a glória, o domínio, a fama e a riqueza do rei Nabucodonosor e de seu reino, a Babilônia. Tá vendo? Por isso que a Babilônia, no capítulo 2 de Daniel, no sonho e visão do rei da Babilônia, Nabucodonosor e o seu reino, a Babilônia, ele foi representado pela cabeça de ouro. Por quê? Porque Deus deu poder, glória, força, honra, majestade, né, e riquezas, tanto a Nabucodonosor como para o seu reino. Beleza? Muito bem. Agora o leão de 2 asas. O leão representa o rei e a majestade de todos os animais selvagens, né? Ele é também o símbolo da força, da glória, do poder e o domínio, querido. Ou seja, as mesmas características do reino que foi representado no capítulo 2 da visão e sonho de Nabucodonosor.
né? Com o mesmo poder, com a mesma majestade, a mesma força e a mesma glória e o mesmo domínio. Isso representando o poder da Babilônia, o poder militar e político da Babilônia, tá? Muito bem, vamos ver. O leão representa Nabucodonosor e seu reino. As duas asas do leão representam a velocidade, meus irmãos, de como o reino da Babilônia se expandiu para os dois polos da terra. O polo norte, que expandiu para a Síria, e o polo sul, né? E o polo sul, que é o Egito. Essas duas nações foram derrotadas pelo rei Nabucodonosor na batalha de Carquemes, pessoal. Beleza? Muito bem, então você vai entender aqui que o leão com duas asas subindo do mar grande, isso quer dizer que o reino da Babilônia, ela surgiu do meio do povo, tá bom? Do meio dos povos, do meio das nações da terra. Beleza? Muito bem. Exatamente, vamos lá, tá aqui o leão, esse leão aqui, ó, o leão, as águas, queridos, são povos, quer dizer que esse leão, ele está subindo do meio das nações, do meio dos povos da terra, né? O leão é um reino, não é um animal literal, é um reino, é a Babilônia, tá? E as asas, quer dizer que as asas representavam a velocidade das conquistas de Nabucodonosor e seu reino, que ele derrotou a Babilônia, derrotou a Síria, que é ali do lado norte, e depois derrotou o faraó, rei do Egito. Então esse reino, ele se expandiu numa velocidade para os dois polos da terra, o polo norte e o polo sul, querido. Por isso que o reino da Babilônia, ele vem representado agora no capítulo 7 de Daniel, na visão de Daniel, pelo leão com duas asas, entendeu? Porque o leão, ele é o rei dos animais, né? Ele é o símbolo de força, de poder, de domínio e majestade. Por isso que o leão, por isso que a Babilônia de Nabucodonosor é representada pelo leão. Assim também como a Babilônia foi representada no capítulo 2, né? Pela cabeça de ouro da estátua, ou seja, o ouro que é símbolo de prosperidade, riqueza, glória, luxo, né? E domínio, entendeu, queridos? Então é isso aí. Então esse é o reino da Babilônia. Então o primeiro animal do sonho da visão de Daniel é o reino da Babilônia. Muito bem, vamos lá. Aí aqui, ó, é o mesmo reino, a cabeça de ouro e o leão. Tá vendo que só mudam de figura, mas são os mesmos reino. É o mesmo reino, só muda de figura, querido. Tá vendo? O primeiro reino a surgir na terra, o primeiro império mundial, a Babilônia de Nabucodonosor. Tá bom, queridos? Muito bem. Joia, belezinha. Então vocês já entenderam o primeiro animal do sonho de Daniel. Vamos lá. Vamos agora para o versículo 5. Daniel, capítulo 7, versículo 5. O segundo animal. Abre aspas. Vamos lá. Abre aspas. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Isso, quem está falando, meus queridos? Quem está falando é Daniel. Daniel está relatando a sua visão referente aos 4 animais. Então ele já revelou o primeiro animal, né, que era um leão, tinha a aparência de leão, e o leão tinha duas asas de águia nas costas. Tá bom? Muito bem, agora ele relata agora a visão do segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Então Daniel vê agora um urso subindo do mar, ou seja, um urso subindo do meio das nações. E o urso é o que, querido? Esse urso é o que? É um reino. Então seria um segundo reino
um segundo império mundial. Ou seja, nada mais, nada menos, queridos, seria o Império Medo-Pérsia, que derrotaria a Babilônia no ano 539, ali quando derrotou Belsazar, o neto de Nabucodonosor, tá bom? Medo-Pérsia era uma junção dos medos e dos persas, de Dário, uma aliança de Dário e de Ciro, derrotaram a Babilônia no ano 539, tá bom? E aí surgiria esse segundo reino mundial, que ele é representado pelo quê? Pelo urso, tá? Então o urso, querido, o urso aqui, ó, esse urso, olha ele aqui, ó, um animal, um urso, um reino, um segundo império mundial, os Medo-Persas, tá bom? Medo-Persas. Vamos lá, continuando. Na boca de quem? Na boca do urso, entre os dentes tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Então, na boca do urso, meus irmãos, tinha 3 costelas. O que representava? Se o urso representa um reino, os Medo-Persas, e essa costela na boca do urso e entre os dentes. Essa costela, meus queridos, ela representava as 3 nações que os Medos-Persas derrotaram. Quem são essas nações? Vamos lá falar desse reino. Esse reino, querido, que está sendo representado, esse segundo reino, que derrotou a Babilônia, que seria o Império Medo-Persa, né? É representado pelo urso, beleza? Lá no capítulo 2 de Daniel, ele foi representado pelo peito e pelos braços de prata da estátua do sonho do rei Nabucodonosor, beleza? Aí, ó, veja bem que coisa. Assim como a prata é um material, meus irmãos, inferior ao ouro, o segundo reino que surgiria da terra seria inferior ao primeiro, representado pelo ouro. Veja, vocês entenderam? Por quê? A prata é inferior ao ouro. Então, se houvesse um segundo reino, então o segundo reino seria inferior ao primeiro, porque a prata é inferior ao ouro. Vocês entenderam agora? Muito bem. Aí o segundo reino, esse mesmo reino que foi representado pela prata, lá no sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, ele agora vem no capítulo 7 de Daniel, ele vem representado pelo urso. Veja que muda só de figura, mas se trata do mesmo reino. Qual reino? O reino e o Império Medo-Pérsia. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aí você vê aqui, o leão é o rei dos animais selvagens e está acima de todos os animais. O urso é inferior ao leão, ao seu rei, o leão. Porém, o urso é um animal forte e faminto e carnívoro. Por isso, querido, que ele está com 3 costelas entre os dentes. Por quê? Isso quer dizer que o urso é um animal carnívoro. Mas essa costela aí revelava, né, a fome desse reino, do reino Medo-Persa, a fome, né, de derrotar várias nações. As 3 costelas na boca do urso, entre os dentes, representam 3 nações que foram derrotadas pelo reino representado pelo urso. Olha as 3 nações, as 3 costelas que eles são: a Babilônia, o Egito e a Lídia, tá vendo? Então, as 3 costelas na boca do urso e entre os dentes dele representava que esse reino, esse segundo reino que surgiria na terra, esse reino aqui, ó, cadê? Esse aqui, tá vendo? O urso, querido, é um animal faminto. A gente sabe que ele é um animal faminto.
ele é de grande porte, mas porém é faminto. Mas só que o urso, ele em poder, ele é inferior ao leão, porque o leão é o rei dos animais selvagens. Mas o urso também não deixa de ser forte. Além de ser de grande porte, ele também é um animal caçador, ele é faminto. Por isso que na visão de Daniel ele vem com 3 costelas entre os dentes. Isso quer dizer o quê? Que ele está com fome, que ele quer comer muita carne. E no versículo diz aqui, ó: a seguir vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. O urso é um animal faminto, muito bem, caçador e faminto. Ele come muita carne, né? Ele quer muita carne, ele quer comer muita carne. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca e entre os dentes tinham 3 costelas. Tá vendo? E foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Por quê? Tá vendo? Quantas carnes puder. Porque o urso, como eu falei, é um animal faminto. Então isso quer dizer que ele ia comer muita carne. Então o urso, né? Ele é o quê? Aqui diz aqui, ó. Ó, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui, querido. Então nós vimos que o urso é um reino, né? Representa um reino. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Os quatro grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Tá vendo? Então, o urso, ele é um reino, tá? Isso representa um reino. Qual é o reino? Reino Medo-Persa. Então quer dizer que o reino Medo-Persa ia derrotar 3 nações, 3 costelas, 3 nações, tá? Quais eram as nações? Então o reino Medo-Persa derrotou a Babilônia de Nabucodonosor, derrotou o Egito do faraó e a Lídia, tá? E a Lídia, uma nação vizinha ao Egito. Tá bom, querido? Então olha aqui, então o urso é o segundo reino que surgiu na terra, os Medo-Persa, tá? E as 3 costelas na boca do urso e entre os dentes representa as 3 nações que foram derrotadas por Dário e por Ciro, os reis dos Medo-Persa, tá? Muito bem? Então já revelamos o segundo reino que surgiu na terra, beleza? Muito bem, vamos para o próximo. Aí aqui, ó, o segundo reino na terra, um segundo império mundial, o Império Medo-Persa. Tá vendo aqui, ó, capítulo 2 de Daniel, esse segundo reino, ele foi representado pelos braços e o peito de prata do sonho, da estátua do sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia. No capítulo 7, meus queridos, esse reino ele muda de figura. Então ele sai de cena aí os braços e o peito de prata e entra em cena um urso, né, enorme com 3 costelas na boca e entre os dentes, que seria o mesmo reino, o reino Medo-Persa. Só que aí já revela mais os mistérios, querido. Revela o poder de destruição que esse reino teve, esse império mundial, o segundo império mundial que surgiu na terra, os Medo-Persas. Eles derrotaram 3 nações. Beleza? Muito bem. Vamos lá, continuando. Não parou por agora, vamos. Daniel, capítulo 7, versículo 6. Espero que você esteja entendendo. Se você não estiver entendendo, assista esse vídeo com calma. Confira na sua Bíblia e você irá entender, tá? Do que eu estou falando. Daniel, capítulo 7, versículo 6. Abre aspas para as palavras de Daniel. Depois disso, vi um outro animal. Então, depois que Daniel teve o sonho do leão
e do urso. Daniel agora tem a visão de um terceiro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Vocês entenderam, meus irmãos? Então Daniel agora tem a visão de um terceiro animal, E nós sabemos que animal, aí na visão de Daniel, é reino, se refere a um reino. Então Daniel vê agora, Daniel tem a revelação agora do surgimento e da sucessão de um terceiro reino, de um terceiro império mundial. E esse terceiro reino que surgiria na terra, depois da Babilônia, depois da Pérsia, esse terceiro reino, queridos, era ele que derrotaria a Pérsia, de Dário e de Ciro, tá? Então esse terceiro reino, ele vem representado pelo leopardo, um animal, um leopardo. Veja por que ele vem representado pelo leopardo. Nós sabemos que o leopardo, ele é o animal mais veloz do mundo. O leopardo, né? Ele alcança cerca de 160 km por hora correndo, tá? Então o animal é um animal veloz. Por isso que esse terceiro reino, esse terceiro animal, né, que Daniel teve em sua visão, é um leopardo. Além do mais, nas costas desse leopardo, né, tinha 4 asas de ave nas costas do leopardo. Mas o que significa isso, ô professor? Nós já vimos que asas representam o quê? Velocidade. Quem voa tem mais velocidade, certo? Então isso quer dizer que esse animal, esse terceiro animal, ele ia se expandir o seu poder para os 4 cantos do vento, os quatro ventos os quatro cantos da terra, ou seja, os 4 polos, o norte, o sul, Então, meus queridos, as 4 asas de aves. Por que esse leopardo ele tinha 4 asas de aves nas costas? Você veja que o leopardo também, além dele ser veloz, ele gosta de ave de rapina, tá? Quem entende de animais, você vai ver que o leopardo, ele gosta de ave de rapina. Ele gosta de caçar ave de rapina. Então, por isso que esse leopardo, ele vem com 4 asas de aves nas costas. E as asas também representam, querido, a velocidade que esse animal ia expandir o seu poder para os 4 cantos da terra. Para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, querido, tá? Então, as 4 asas representavam as 4 velocidades das conquistas desse animal, ou seja, desse reino, desse terceiro reino, no qual seria a Grécia de Alexandre Magno o Grande, tá? Esse animal também tinha 4 cabeças. O que se representa 4 cabeças, professor? As 4 cabeças representam, querido, as 4 divisões desse reino. A Grécia seria dividida em 4 partes, em 4 reinos, tá? Em 4 reinos. E cabeça também representa líderes. Aí a gente vai entender aí o mistério. Aí diz também que esse animal, esse terceiro animal, o leopardo, recebeu autoridade para governar toda a terra. Então essa é a Grécia de Alexandre. Em Daniel, querido, esse mesmo reino,
que é representado no capítulo 7 de Daniel, ele vem representado pelo leopardo com 4 asas de aves nas costas e com 4 cabeças. Esse mesmo reino, ele foi representado também lá no capítulo 2 do sonho do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, da estátua. Então ele vem representado pelo o ventre, os quadris e as coxas de bronze da estátua. Veja, assim como a prata era inferior ao ouro, o bronze também era inferior à prata. Tá vendo? Era inferior à prata. Assim como a prata é inferior ao ouro, o bronze também é inferior à prata. O terceiro reino, um terceiro império que surgiria na terra, representado pelo bronze que governaria toda a terra. Porém, não teria a mesma glória, poder, força e riqueza como tiveram o primeiro e o segundo reino. Então, esse segundo reino, esse terceiro reino, né, lá no capítulo 2 de Daniel, ele seria inferior aos reinos anteriores a eles. Do qual? Ao reino Medo-Persa e o reino da Babilônia. Então o reino da Grécia seria forte? Seria forte. Foi forte o reino de Alexandre o Grande? Ora, foi muito forte o reino de Alexandre o Grande. Porém, não foi tão forte como a Pérsia e a Babilônia. Tá? E agora ele vem no capítulo de Daniel, capítulo 7 de Daniel, na visão de Daniel, o leopardo é um animal mais veloz do mundo. Ele vem representado pelo leopardo, porque o leopardo é o animal mais veloz do mundo. Porém, é inferior ao urso, né? Em porte e em força. O leopardo é mais frágil. Tá vendo aí, para vocês entenderem aí? As 4 asas de aves nas costas do leopardo, meus irmãos, representam a velocidade das conquistas do terceiro reino, o terceiro império que surgiria na Terra. No caso, a Grécia de Alexandre o Grande. Esse terceiro reino se expandiu rapidamente para os 4 cantos da Terra, os 4 polos: norte, sul, leste e oeste, ou seja, para as nações Assíria no norte, Egito no sul, Macedônia no leste e a Palestina no ocidente, que no oeste. Tá vendo, querido? Então, essas eram as 4 asas, né, que estavam nas costas do leopardo, tá? Então as 4 asas nas costas do leopardo aqui, ó. Essas 4 asas aqui, meus irmãos, preste atenção, por favor. Esse estudo é muito importante. Então você que é interessado a estudar escatologia, né, você quer saber sobre a besta, o falso profeta, o anticristo, o número 66, a marca da besta. Então, você não vai entender sem antes você estudar as profecias de Daniel. Então, eu costumo dizer que o livro de Apocalipse, sem as profecias de Daniel, estaria incompleto, tá? Então, para a gente chegar na conclusão da interpretação das figuras alegórica, figurativa, né, e simbólica do livro de Apocalipse, a gente tem que estudar as profecias de Daniel, beleza? Muito bem, então as 4 asas, querido, nas costas do leopardo, isso quer dizer que esse reino seria faminto, tá? Então esse reino ia destruir 4 nações, ó, 4 nações, ia expandir para os 4 cantos da terra, derrotando várias nações. Assim como o leopardo, ele é um animal faminto e ele gosta de ave de rapina, tá? Isso quer dizer que ele estava com muita fome,
muita fome de poder, certo? Então também simbolizava as 4 asas, as velocidades da expansão desse reino, né? Do terceiro reino, representado pelo leopardo. Assim como o leopardo é um animal veloz, então as asas representam a velocidade desse reino que se expandiu para os 4 cantos da terra, se expandiu para Síria, Egito, Macedônia e a Palestina, beleza? Então a Síria é o norte, Egito sul, Macedônia oeste e Palestina, Macedônia o leste e Palestina oeste, o ocidente. Tá bom, meus irmãos? Então esse terceiro animal representa um reino, e esse reino é a Grécia de Alexandre o Grande. Vocês entenderam agora? Vocês entenderam o mistério aí das 4 asas de ave de rapina nas costas desse leopardo? Porque o leopardo, meus irmãos, é um animal faminto, ele é faminto por ave de rapina. Águia, galinha, avestruz, tudo que é de rapina ele gosta, tá? É o prato predileto. Isso não quer dizer que ele não gosta de peixe, que ele não gosta de carne de gado. Ele gosta, mas a carne preferida, a carne predileta desse animal é da ave de rapina, de pássaros, né? De tudo que é de ave de rapina. Esse animal é a caça preferida dele, tá? E também as 4 asas quer dizer o quê? A velocidade que o reino da Grécia se expandiria para os 4 cantos da terra. Beleza, querido? E as 4 cabeças, agora vamos lá, continuando. Esse animal tinha 4 cabeças. O que significa 4 cabeças, professor? 4 cabeças. As 4 cabeças, querido, representa as 4 divisões. As divisões, né? Que o reino da Grécia, depois da morte de Alexandre o Grande, o reino da Grécia foi dividido para os 4 generais de Alexandre o Grande. Então vamos lá. 4 cabeças, 4 líderes. Quem eram os líderes? Ou seja, 4 generais de Alexandre o Grande. Quem eram eles? Quem eram os generais de Alexandre o Grande, professor? Vamos lá. Então anote comigo aí. Seleuco, Lisímaco, Cassandro e Ptolomeu. Então são 4 generais, 4 cabeças. Pessoas, nós não temos cabeças, tá? Então isso quer dizer que o reino de Alexandre o Grande, a Grécia, o terceiro reino representado pelo leopardo, né? Representava Alexandre o Grande e o seu império, o seu reino. Ele, depois da morte de Alexandre, esse reino foi dividido para 4 pessoas, para os 4 generais de Alexandre o Grande. 4 cabeças, 4 pessoas, 4 generais: Seleuco, Lisímaco, Cassandro e Ptolomeu. Beleza? Muito bem. Então, e cabeças, 4, os 4 reinos. Se for dividir 4 pessoas, 4 reinos. Então 4 cabeças, 4 divisões, tá? E também para 4 pessoas, 4 generais de Alexandre o Grande. Vocês entenderam agora, querido, o segredo do leopardo, né? Do leopardo com 4 cabeças? Então vamos lá. Cabeça, uma pessoa, tá? Pessoa não tem cabeça? Eu tenho uma cabeça, você tem uma cabeça, seu amigo tem uma cabeça. Todos têm, todo ser humano tem uma cabeça. O animal tem cabeça, mas é cabeça de animal. O ser humano tem cabeça de um ser humano. Vamos lá. Então o leopardo, na visão de Daniel, o terceiro animal, ele vem com 4 cabeças. A primeira cabeça, Seleuco. A segunda, Cassandro. A terceira cabeça, Lisímaco. E a quarta cabeça, pessoal, era Ptolomeu, rei do Egito.
tá? Beleza? Seleuco, rei da Síria, Cassandro, se não me engano, pessoal, ficou com a Grécia. Aqui Ptolomeu com o Egito. E Lisímaco ficou com a Macedônia. Por aí. Então vamos lá. 4 cabeças, os 4 generais de Alexandre. Seleuco, Ptolomeu, né? Cassandro Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro, tá? 4 cabeças, 4 reinos, 4 divisões, tá vendo? Então o reino da Grécia foi dividido para 4 reinos. Cada general desse ficou com um reino. Então Seleuco ficou com um reino, Ptolomeu ficou com o reino do Egito, Seleuco com o reino da Síria, Cassandro ficou com o reino a Macedônia e Lisímaco ficou com a Grécia, pessoal, tá? Então 4 cabeças, 4 reinos, 4 divisões e 4 generais, 4 asas, as 4 velocidades que esse reino, né, se expandiu, ou seja, foi dividido o reino e eles se expandiram para os 4 cantos da terra, tá? Os 4 cantos da terra, os 4 polos, norte, sul, leste e oeste, tá bom, pessoal? Entenderam agora? Muito bem, vamos agora para o próximo. Aqui, pessoal, olha, tá vendo? Só muda de figura. Em Daniel capítulo 2, esse terceiro reino, a Grécia, ele é representado pelos quadris, o ventre e as coxas de bronze da estátua, tá? Já no capítulo 7 de Daniel, esse mesmo reino, né, sai de cena os quadris, as coxas e o ventre de bronze, e entre cena um leopardo com 4 cabeças e com quatro asas de ave de rapinas nas costas, beleza? Mas é o mesmo reino, pessoal, tá? O terceiro reino, um terceiro império que surgiria na Terra, a Grécia de Alexandre o Grande. Vocês entenderam, pessoal? Vocês estão entendendo aí? Olha aí o mistério, beleza? Agora sustenta aí, que agora vem o 4º animal da visão de Daniel. Que aí vocês vão entender mais coisa. O que não foi revelado no capítulo 2 de Daniel, lá nas partes do corpo da estátua, do sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o 4º animal vai revelar mais coisas. E agora a gente vai para o 4º animal. Vamos lá. Vamos lá. Daniel capítulo 7, versículo 7. Abre aspas ainda para as palavras de Daniel, que diz assim: em minha visão à noite. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Olha aí, pessoal, olha o mistério aí nesse 4º animal. Daniel agora relata a visão que ele teve do 4º animal, né, subindo do mar, ou seja, um 4º animal subindo do meio das nações, ou seja, um 4º reino subindo do meio das nações. Então nós temos aí, nós já vimos já Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Então isso quer dizer que esse 4º animal é Roma antiga, pessoal, a monarquia romana, tá? Mas Daniel revela
as características desse quarto animal. Daniel diz que esse quarto animal, na sua visão, ele é aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tá vendo, pessoal? Por que ele era aterrorizante, assustador e muito poderoso? Isso Deus estava revelando para Daniel, através dessa visão, que o poder que esse quarto reino que surgiria na terra, que derrotaria o reino da Grécia, o terceiro reino, o seu poder de governo, né, militarmente seria aterrorizante, assustador e muito poderoso. Esse era o poder do quarto reino que surgiria na terra, ou seja, o poder de Roma antiga, pessoal, que derrotaria a Grécia de Alexandre o Grande. Mas Daniel continua ainda revelando as características desse quarto reino. Ele diz, ele também tinha grandes dentes de ferro. Por que esse animal vem com dentes de ferro? Vamos lá, pessoal, vocês lembram lá no capítulo 2 de Daniel, né, que o quarto reino também ele foi representado pelas pernas de ferro da estátua. Por que com ferro, pessoal? Porque o ferro, vamos lá, o quarto reino que surgiria na terra foi representado pelas pernas de ferro da estátua, meus irmãos. O ferro é um material sólido e forte. Por isso que o quarto animal, meus irmãos, ele foi representado lá no capítulo 2 de Daniel, no sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, né, com uma estátua, e as suas pernas eram de ferro. E as pernas de ferro daquela estátua representavam um quarto reino. Por que o quarto reino era representado pelo ferro? Porque o ferro, pessoal, é um material forte, sólido e firme. O ferro, ele destrói tudo, despedaça e destrói e esmaga tudo, pessoal, todas as coisas. Então isso quer dizer o quê? Que o poder desse quarto reino que surgiria no mundo de Roma era muito forte, assim como o ferro. E Roma esmagaria, despedaçaria e destruiria todos os seus oponentes, pessoal. Por isso que o quarto reino, no capítulo 2 de Daniel, no sonho da estátua, ele é representado pelas pernas de ferro da estátua, porque ele começaria o seu reino, esse quarto reino, começaria muito forte como ferro. Ele iria aterrorizar a terra, né, assustar as pessoas com o seu poder, e ele seria muito forte, né, pessoal? Então o quarto reino ele foi representado pelo ferro, porque Roma iria destruir os seus oponentes. Isso significa que o quarto reino que surgiria na terra, Roma antiga, teria um poder militarmente poderoso e destruidor, meus irmãos. O quarto reino despedaçaria e quebraria todos os seus adversários. Por isso que ele vem representado no capítulo 2 pelas pernas de ferro da estátua. Mas veja bem, no capítulo 7 de Daniel, meus irmãos, capítulo 7, Daniel diz que esse animal, né, ele era aterrorizante, assustador e muito poderoso. Seria o poder desse quarto reino. Um quarto animal, um quarto reino. Nós já lemos isso aí e já vimos que os quatro animais da visão de Daniel representavam quatro reinos que surgiria, que se levantaria do meio das nações. Assim como os animais se ergueram do mar, e mar, lá em Apocalipse, água, multidão de água, simboliza povos, multidões, nações e línguas. Então quer dizer que os quatro animais da visão de Daniel, eles se ergueram do meio das nações da terra.
E esse quarto animal, né, da visão e sonho de Daniel, que era aterrorizante, assustador e muito poderoso, ele se ergueria do meio das nações, meus irmãos. E era esse quarto reino que derrotaria o império da Grécia de Alexandre o Grande. Daniel diz também que esse quarto animal, ele tinha grandes dentes de ferro. Veja que é o mesmo ferro das pernas da estátua de Daniel, capítulo 2, do sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Você viu? Por quê? Porque esse quarto reino seria forte também. Assim como disse lá em Daniel, capítulo 2, que esse quarto reino, ele destruiria, despedaçaria, né, todas as suas vítimas, porque o ferro ele esmaga, ele destrói mesmo. Também vem com dentes de ferro, e o ferro, né, ele esmaga, ele despedaça, ele destrói, né? Então esse quarto reino também, representado pelo quarto animal em Daniel, ele tem dentes grandes de ferro. Isso quer dizer o quê? Que seria um reino muito forte e muito poderoso militarmente, pessoal. Vamos lá. O quarto reino também foi representado por um animal. Em Daniel capítulo 7. Muito forte, ele era muito forte, assustador e aterrorizante. Ele também tinha grandes dentes de ferro, o mesmo ferro das pernas da estátua, né, meus irmãos? Representando o mesmo reino, tá vendo, pessoal? Então isso quer dizer o que, pessoal? Olha aí o mistério, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui para vocês. Muito bem, aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Daniel, esse mesmo quarto reino, ele é representado pelas pernas de ferro. Veja que em Daniel, capítulo 2, ele é representado pelas pernas de ferro da estátua. Ferro quer dizer o quê? Um material sólido, firme, que é usado no mundo para fabricar, né, blindados, né, tanques de guerra, carro forte, armas de fogo e tudo aquilo, pessoal, todo aqueles instrumentos que prensa, que esmaga e destrói e despedaça tudo. É o ferro. O ferro é um material sólido. Muito bem. Agora as pernas de ferro, elas saem de cena. Você vê que muda de figura. E agora entra em cena outra figura. Não mais as pernas de ferro. No capítulo 7 de Daniel, esse quarto reino agora ele vem representado por um quarto animal, um dragão. Mas veja que esse dragão, ele vem com 10 chifres. Eu quero que vocês prestem atenção nos 10 chifres desse animal, pessoal, tá? Desse animal. Aqui, ó. Preste atenção nesses 10 chifres aqui, pessoal, ó. Tá? Então o animal, o dragão, é um reino, um quarto reino que surgiu na Terra. Foi quem? Roma Antiga. Em que ano ele surgiu? Roma surgiu no ano 168 a.C., que foi a data que Roma, a monarquia romana, destruiu o império da Grécia, derrotou a Grécia de Alexandre o Grande. E Roma governou o mundo, pessoal, até o ano 476 depois de Cristo. Ou seja, pessoal, quase 500 anos esse império governou o mundo. Tá vendo? Então, um quarto animal, um quarto reino que surgiu na Terra, Roma Antiga. Os 10 chifres, a gente vai ver daqui a pouco. Olha aqui, o quarto animal, um quarto reino, um quarto império mundial, Roma Antiga, a monarquia romana. Então, preste atenção nesse detalhe, pessoal. Preste só atenção, esqueça os chifres desse animal e preste atenção só no animal. O animal representa quem, meus irmãos? Roma Antiga. Representa um reino, um quarto reino que surgiu no mundo, Roma Antiga. Então foi Roma Antiga que destruiu a Grécia. Beleza? Muito bem. Os chifres, professor. Esquece os chifres que a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem? Por etapa. Vamos lá. Então já mostrei aqui para vocês. Agora vamos lá. Daniel, agora abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia
em Daniel, capítulo 7, versículo 23. Abre aspas. Ele me deu a seguinte explicação. Abre aspas. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Pessoal, quem é o quarto animal da visão de Daniel, no capítulo 7? É um quarto reino. Tá vendo? O anjo disse que seria um quarto reino que apareceria na terra. Você viu que esse quarto reino, na visão de Daniel, ele está se erguendo do mar? E mar representa a terra, as nações. Muito bem, tá vendo? Então, Roma, isso, o quarto reino, o quarto animal da visão de Daniel, capítulo 7, é um quarto reino, um quarto império mundial, né? Seria Roma antiga, pessoal. Continuando. Esse quarto reino será diferente de todos os outros reinos. De todos os outros reinos, quais reinos, pessoal? Seria, ou seja, Roma antiga, seria diferente da Grécia, da Pérsia e de Babilônia, pessoal. Por que Roma, o quarto império mundial, seria diferente do terceiro, do segundo e do primeiro impérios mundiais? Então, você vai entender isso aqui. E devorará a terra inteira, tá vendo, pessoal? Por isso que Roma, ela veio representada pelo ferro, porque o ferro, ele destrói e devora, é devorar, destrói tudo. Então, esse quarto reino, olha aí, ó, e devorará a terra inteira. Foi o que aconteceu, pessoal. Roma foi um poder, foi um reino, um império muito poderoso, um reino, e destruiu várias nações na terra. Aí diz, despedaçando-a e devorando-a. Era o que Roma fez, pessoal. Então, o anjo diz que o quarto animal da visão de Daniel seria um quarto reino que surgiria, apareceria na terra. E esse quarto reino seria diferente de todos os outros reinos que já tinham surgido na terra. Diferente da Babilônia, da Pérsia e da Grécia, né? E que esse quarto reino, Roma antiga, devoraria a terra inteira, pessoal. Despedaçando-a e devorando-a. Tá vendo? Muito bem. Então já chegamos no quarto animal. Então o quarto animal o que, pessoal? Representa quem? Roma antiga. Ah, professor, e os 10 chifres do animal? Calma. Nós vimos que os dentes do animal era o poder, né? Poder destruidor de Roma, tá? Os dentes grandes de ferro do quarto animal seria o poder de destruição de Roma, tá? Muito bem, vamos lá. Estão entendendo? Compartilhe o vídeo, meus irmãos. Compartilhe o vídeo, ajude eu aí. Me ajude. Você vai me ajudar compartilhando o vídeo e se inscrevendo. Se inscreva, ajuda nosso canal aí, tá? Deixe seu like, deixe seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não esqueça de deixar seus comentários abaixo. Vamos lá. Aí diz, agora vamos para os 10 chifres, meus irmãos. Os 10 chifres, olha aí, ó. Agora já descobrimos. O animal é quem? Representa o Império Romano, Roma antiga. A monarquia romana, Roma antiga, a monarquia romana, o animal. E os 10 chifres, professor? Vamos ver o que simboliza o que simbolizava os 10 chifres do quarto animal de Daniel, capítulo 7. Vamos lá. Olha aqui, Daniel, abra aí a sua Bíblia. Daniel, capítulo 7, versículo 24. Acompanhe comigo, por favor. Você vai entender que eu estou falando a verdade. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Olha aí. Tá vendo? O anjo está dizendo para Daniel, assim como ele disse que o quarto animal seria um quarto reino que apareceria na terra, que seria Roma antiga, ele diz também que os 10 chifres daquele quarto animal seria o que, pessoal? Seria chifres literalmente? Não. Ele disse os 10 chifres são 10 reis que surgirão, que sairão desse reino. Então, pessoal,
O que é que o anjo disse? O anjo disse que daquele mesmo reino de Roma, sairia mais reis, mais reinos, sairia mais poderes de Roma, sucederia mais poderes. Então os 10 chifres simbolizavam 10 reis, ou seja, ou dinastias romanas e reinos também, tá, pessoal? Então veja que aí, ó, os 10 chifres, vejam, meus irmãos, pelo amor de Deus, que os 10 chifres é do quarto animal. Assim como os chifres pertencem ao animal, o quarto animal pertence aos 10 chifres, tá? Então isso quer dizer, isso quer dizer que 10 reis sairiam de Roma, tá? Então isso quer dizer o que, pessoal? Seria sucessões de poderes, pessoal, tá? Sucessões de poderes. Então, de Roma, você vê que a continuação, Deus está revelando a continuação do poder de Roma sobre o mundo, pessoal. Por isso que Roma foi diferente da Grécia, da Pérsia e da Babilônia, pessoal. Porque o reino de Roma seria mais extenso na terra. Tanto é que Roma reinou o mundo, governou o mundo durante 500 anos, pessoal. Um poder ditador, pessoal. Um poder ditador e anticristo. Roma foi um poder anticristo. Roma perseguiu e matou milhares de cristãos, tá? Vamos lá, continuando. Depois deles quem, pessoal? Depois desses reis que surgiria de Roma, um outro rei se levantará. Preste atenção, pessoal. Então, de Roma, do reino de Roma antiga, da monarquia romana, sucederia reis e reinos, tá? Poderes. E também do meio desses reis, sairia também um outro rei, pessoal. Se levantaria um outro rei. Mas quem seria esse outro rei? Calma que a gente vai chegar lá. E será diferente dos primeiros reis, tá? Seria diferente dos primeiros reis. Ou seja, pessoal, quer dizer o quê? Se esses reis sairia do meio de Roma, então o rei que se levantaria depois desses reis que se levantaram de Roma seria diferente, pessoal. Seria diferente desses reis. Mas que são esses reis que se levantou de Roma? A gente vai ver quem foi, tá? E quem é esse outro rei que se levantará entre esses reis, que é representado por esses 10 chifres? Muito bem, vamos lá. Deixa eu refrescar a memória de vocês. Primeiro eu vou ler o versículo aqui com bastante atenção. Eu quero chamar a atenção para vocês para esse versículo aqui. Presta atenção, por favor. Senão você não vai entender. Tá? Isso é um estudo sério, pessoal. Não estou fazendo negócio aqui com brincadeira. Eu estou aqui ensinando para quem quer aprender. Para depois as pessoas falar: ah, professor, o senhor falou, não explicou nada, não entendi nada. Tá aqui, pessoal. Eu estou explicando passo a passo. Vamos lá. Daniel, capítulo 7, versículo 24. Vou falar sobre os 10 chifres, tá? Do animal. Do quarto animal. Os 10 chifres, que são os 10 chifres, pessoal? Os 10 chifres são 10 reis. Então, pessoal, os 10 chifres não são 10 chifres literais. Eles representam quem? 10 reis. Esses 10 reis sairiam de onde, pessoal? Sairiam do quarto animal, ou seja, de Roma antiga. Olha, que sairão desse reino, que é o reino Roma antiga, pessoal. A monarquia romana. Depois dele quem, pessoal? Depois desses 10 reis que saíram da monarquia romana, sairia um outro rei se levantará. Então um outro rei passaria, o poder da monarquia romana. A monarquia romana caía, depois surgiria outro período, outro governo governado por esses 10 reis. Depois o poder desses 10 reis cairia e surgiria outro rei, mas tudo partindo de Roma, e será diferente dos primeiros. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Pessoal, vocês lembram lá no capítulo 2 de Daniel,
Daniel capítulo 2, veja bem, capítulo 2, do que os pés e os dedos da estátua eram misturados com ferro e barro. Você lembra? Então preste bem atenção. Veja que assim como as pernas, ela depende dos pés e fazem parte dos pés, assim como os pés e os dedos dependem também das pernas e fazem parte da perna. Isso quer dizer o que, pessoal? Que é um reino só, pessoal. Então, pessoal, quer dizer o que? As pernas da estátua eram um quarto reino, Roma. E os pés e os dedos misturados com ferro e barro representava a sequência, pessoal, do poder de Roma. Vocês entenderam agora? Por isso que os pés e os dedos da estátua, ela vem misturada com ferro e barro. Veja que o ferro, pessoal, por mais que você queira ligar o ferro com o barro, não vai ligar, pessoal. Porque não dá para misturar. Você pode até misturar, mas você não dá para fazer uma junção entre ferro e barro, porque não faz, pessoal. Então veja aí. E lá em Daniel 2 diz que aquilo se representava, os dois pés representavam a divisão desse quarto reino, ou seja, a divisão de Roma. E Roma, pessoal, foi dividida em dois impérios, o Alto Império e o Baixo Império Romano, tá? E também em Daniel capítulo 2 diz que os dedos, né, ao barro e o ferro misturados, quer dizer o quê? Que esse quarto reino, Roma antiga, procuraria fazer alianças políticas através de casamentos, né, dando seus filhos e suas filhas em casamento para os filhos de outros reis para manter a paz. Não daria certo essa união, pessoal, tá? Por isso que assim como o barro não se mistura com o ferro, entendeu? E os pés e os dedos dos pés, as divisão do reino do Império Romano. Então se liga aí, pessoal, nessa visão aí, né, lá de Daniel capítulo 2. Ó, as sucessões dos poderes fragilizados politicamente e militarmente do quarto animal. O quarto reino mundial foi representado pelos pés e os dedos da estátua, mas esses poderes fariam parte do mesmo reino, ou seja, de Roma. Ou seja, assim como as pernas, como os pés e os dedos fazem parte da perna, as pernas fazem parte dos dedos e dos pés. Entenderam, pessoal? Muito bem. Vamos lá. Representado pelas pernas de ferro e pela perna de ferro e pelo quarto animal. Isso representa a monarquia romana, República Romana e o Império Romano. Muito bem. Vamos lá agora, pessoal. O quarto animal de Daniel. As sucessões de poderes do quarto animal, do quarto reino, é representado pelos 10 chifres do quarto animal. Eles representam a monarquia romana, a República Romana e o Império Romano, pessoal. Agora, pessoal, eu vou ler um pouco para vocês aqui sobre Roma. Vamos ler um pouco sobre Roma antiga. Veja, entenda aí, ó. O quarto animal aqui, ó. Quarto animal de Daniel, ó. O quarto animal, esse aqui, muito bem. Esse aqui, ó. E a gente vai entender também, pessoal, sobre os 10 chifres, sobre esses 10 chifres, o que eles representam. Então vou mostrar aqui para vocês. Vamos ler um pouco aqui. Vocês irão entender. Vamos lá, pessoal. Monarquia romana, pessoal. Tem aqui um documento. O reino de Roma, ou também conhecido como a monarquia romana, pessoal. Vamos lá, vou ler de novo aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, pessoal, vou ler aqui, ó. Tá aqui. Sobre o quarto rei, o quarto império mundial, pessoal, que surgiu na Terra, tá? Se levantou na Terra. Roma antiga.
o Reino de Roma, ou também conhecido como a Monarquia Romana, foi um período da história da Roma antiga, dominado pelos reis sabinos e etruscos. Esses povos, junto com os latinos e os gregos, formam o povo romano. Entre 753 a.C. a 509 a.C., o controle da cidade-estado de Roma era efetivado por 3 poderes. Olha aí, pessoal, 3 poderes de Roma antiga: o rei, o senado e o povo, pessoal. Então a monarquia romana, olha aí, a monarquia romana, pessoal, ela era constituída em 3 poderes: o rei, o senado e o povo. Aos reis cabiam as funções militares, judiciais e religiosas. Ao senado, do latim é senex, ancião, senado, os anciãos. Era o conselho consecutivo do rei que tomava decisões na sua ausência e elegia um novo rei que tinha a aprovação do povo. Então vinha tudo através do senado, pessoal. O povo era dividido em 30 cúrias, ou seja, cúria do latim, associação de homens. E durante esse período tiveram vários acontecimentos importantes para a história de Roma antiga, tais como a unificação de vários povos que originaram a cidade de Roma, nome derivado provavelmente de Romon, que era a forma que os latinos chamavam o rio Tigre, e drenagem dos pântanos da região do Lácio, despejado dejetos diretamente no rio Tigre, a chamada coaca máxima, do latim maior esgoto, que existe até os dias de hoje. A cidade começa a se fortificar no estilo etrusco e atraiu vários artesãos comerciantes, o que muitos historiadores acreditam ter sido as origens do plebeus e que se anexaram na nova cidade formada pelos patrícios e clientes, a população originária da cidade. Nesse período produziu-se poucos documentos, há muitas ficções que se mesclam com a realidade, principalmente atribuído ao primeiro dos 7 reis desse período, Rômulo, seguido por Numa Pompílio, Tulo Hostílio, Anco Márcio, seguidos pelos etruscos, Tarquínio, Prisco, Sérvio, Túlio e Tarquínio, o soberbo. Tá vendo, pessoal? Então, pessoal, essa aqui é a história de Roma. A monarquia romana era formada pelo rei, pelo senado e pelo povo. Tá vendo, pessoal? Era a monarquia romana. Vocês entenderam agora? Então vamos lá, nós paramos aqui sobre os 10 reis. Vamos lá. Esse é o 4º animal, pessoal. O 4º animal é Roma antiga. Os 10 chifres, né? É a expansão, é a sequência do poder de Roma. Que de Roma, pessoal, surgiria mais 10 reis, ou seja, mais 10 poderes. E depois desses poderes, desses 10 poderes que são representados pelos 10 chifres, se levantaria mais um rei, pessoal, ou seja, mais um poder, beleza? Mas vamos lá. Então, agora vamos ver o outro rei que se levantaria do meio daqueles 10 reis, representado pelos 10 chifres, beleza, pessoal? Muito bem. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Pessoal, presta atenção, pessoal, que esse reino de Roma, esse Roma antiga,
que é representado pelo quarto animal, Daniel capítulo 7, versículo 7, os 10 chifres e o chifre que se levantou do meio dos 10 chifres, pessoal, ele está lá em Apocalipse, pessoal, tá? Por isso que eu estou estudando com vocês Daniel, para vocês entenderem Apocalipse. Só que Apocalipse, ele abre mais o leque para a gente, ele revela mais abertamente para a gente. Daniel aqui, ele revela, ele fala tudo, mas a visão de Apocalipse, revelação em Apocalipse, Deus revela os mistérios mais amplos, pessoal, tá? E revela sobre esses 10 chifres, sobre Roma e sobre o rei que se levantou, o último rei que se levantou do meio dos 10 reis da Roma antiga, beleza? Muito bem, vamos lá. Daniel capítulo 7, versículo 8, pessoal. Então nós já vimos os 10 chifres, que são os 10 reis ou 10 poderes que surgiria de Roma antiga, ou seja, a extensão do poder de Roma, pessoal, tá? Muito bem. Agora também vamos ver aqui sobre o chifre, ou seja, sobre o rei que se levantaria do meio daqueles 10 reis que se ergueram de Roma antiga, pessoal. Beleza? Vamos lá. Daniel capítulo 7, versículo 8. Abre aspas. Enquanto eu considerava os chifres, Daniel falando, tá vendo? Vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles quem? Entre os 10 chifres. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Preste atenção, pessoal. Então, para que esse chifre pequeno se erguesse entre aqueles 10 chifres do quarto animal, Daniel diz que foi preciso que os 3 primeiros chifres daqueles 10 chifres do quarto animal fosse arrancado, pessoal, para dar lugar àquele chifre pequeno que se levantaria futuramente. E nós vemos aqui que os 10 chifres seria 10 reis ou 10 poderes de Roma. Então, veja bem, então se nós temos 10 e cai 3, fica quanto, pessoal? Fica 7. Presta atenção, pessoal, que lá em Apocalipse vai falar do 8º rei, tá? Do dragão de Roma antiga. Então veja bem, presta atenção para essa fase, esse versículo, ó. Nós já passamos pelo animal Roma antiga, a monarquia romana. Passamos pelos 10 chifres, que é o Império Romano, pessoal. Os poderes saíram de Roma, que é o Império Romano. E agora a gente está entrando aqui no período do chifre pequeno, que se ergueu no meio dos 10 chifres. Ele diz aqui: vi um outro chifre pequeno que se surgiu entre eles. Surgiu entre os 10 chifres, ou seja, os 10 reis de Roma. Os 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Muito bem? Repetindo. Então, se nós temos 10, pessoal, e a gente arranca 3, fica quanto? Fica 7, beleza? 7, com mais um que se ergueu do pequeno chifre, então fica 8 chifres. E chifres representam reis e poderes. Então fica 8 reis e 8 poderes. Anota aí, por favor, tá? Então, 8 poderes. Então, de Roma antiga surgiram 10 poderes, mais 3 poderes caíram e se ergueram mais um. Então, ficou 8 poderes, tá? 8 poderes. Vamos lá. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem. Então, aqui Deus revela aqui que é uma pessoa. Este chifre pequeno é uma pessoa, representa um rei, uma pessoa, um rei, né? Um governante. E uma boca que falava com arrogância. Ele falava com arrogância contra quem, pessoal? Contra Deus. Então, quando a pessoa é arrogante contra Deus, quer dizer que ele está se levantando. Esse rei, esse último rei, pessoal, que se erguia da monarquia romana e de entre os impérios, os imperadores de Roma, esse último imperador
ou esse último rei, ele não seria arrogante com os homens da terra só, mas sim contra o próprio Deus, tá? Arrogância quer dizer que ele queria ser maior que Deus, ou queria se colocar no lugar de Deus. Beleza, pessoal? Muito bem. Então aqui nós chegamos aqui na fase do pequeno chifre, pessoal. Aqui, ó, o animal tinha quantos chifres, pessoal? Que era o animal? O animal era Roma antiga. O animal tinha 10 chifres. Os 10 chifres representavam quem, pessoal? 10 reis e 10 poderes que se erguia de Roma antiga. Ou seja, isso significa, né, a continuação do poder de Roma, pessoal, né? Caiu a monarquia romana, surgiu a República Romana, caiu a República Romana e surgiu o Império Romano. Depois disso, o versículo diz aqui, ó, que depois desse Império Romano surgiria um outro chifre, um chifre pequeno, tá? Que, ou seja, que para ele se levantar, foram arrancados 3 chifres, ou seja, 3 reis ou 3 poderes. Então nós pegamos a monarquia romana, República Romana e o Império Romano, pessoal. Então isso quer dizer que 3 chifres são 3 reinos ou poderes. Então veja aqui, caiu a monarquia romana, surgiu a República Romana. A República Romana caiu, surgiu o Império Romano. E agora vem o chifre pequeno. A gente vê que depois do Império Romano, pessoal, né, caiu o Império Romano em 1476 depois de Cristo. Caiu o baixo e o alto Império Romano. Ali quando Roma foi dividida, pessoal. O Império Romano foi dividido no alto e o baixo Império Romano. Roma Ocidental e Roma Oriental, beleza? Caíram. E surgiram quem, pessoal? Depois o Papado Romano, ou seja, Roma política religiosa, pessoal. Então surgiu o que? O Papado Romano, o Vaticano Romano e o Papa de Roma. Então esse período, pessoal, é o período do chifre pequeno do 4º animal de Daniel, capítulo 7, versículo 7, pessoal, tá? Que é o anticristo, o falso profeta, a besta e o número 66, pessoal, e a marca da besta. Então esse é o período, pessoal, do chifre pequeno, tá? Então caíram 3 poderes, né? Caíram 3 poderes. Caiu. Por quê? 10 chifres, o Império Romano. Mas do Império Romano, que é o que representava os 10 chifres, ele surgiu da monarquia romana. E foi o Império Romano que derrotou a República Romana. A República Romana derrotou a monarquia romana caiu, surgiu a República Romana. A República Romana caiu, surgiram o Império Romano, pessoal. Então são 10 chifres, 10 reis. Então foram arrancados 3 chifres, ficaram 7. E aí diz que no meio desse chifre, que para poder esse chifre pequeno se erguer, foi preciso que os 3 primeiros chifres fossem arrancados. Ou seja, monarquia, república e império. Beleza, pessoal? Estão ligados? Vocês estão entendendo? Aí vem o que agora se ergueu o chifre pequeno, com olhos e boca de homem, e fala com arrogância, ou seja, blasfêmia, pessoal. Então nada mais e nada menos, esse chifre pequeno é o anticristo. Esse chifre pequeno é o período do Papado Romano, o Vaticano, a Igreja Católica, tá? O falso profeta, né? E a besta. Beleza, pessoal? Muito bem. Por que a besta? Porque a besta é a 4ª besta de Daniel, capítulo 7. A besta, tá? Porque faz parte da mesma besta, do mesmo reino.
de Roma. Roma, política, política religiosa. Tá bom, pessoal? Muito bem, estão entendendo? Que bom que vocês estão entendendo. Graças a Deus, né? Então aqui, pessoal, vamos lá. Só que tem uma coisa, pessoal. Vou falar uma coisa para você, preste atenção. Tem pessoas que estão confundindo os dois chifres. Veja, pessoal, que no capítulo 7 fala de um animal, do quarto animal. E esse quarto animal tem 10 chifres e tem um chifre pequeno. Daniel capítulo 8 também fala, pessoal, vem também revelando de um bode, o bode com 4 chifres e um chifre pequeno. Então as pessoas confundem os chifres do quarto animal, Daniel capítulo 7, com o chifre pequeno, Daniel capítulo 8, pessoal. E não é o mesmo chifre, pessoal. São esses, houve esses dois reis, 2 chifres, 2 reis, 2 reinos. E esses reinos, pessoal, eles existiram em época diferente, tá? O chifre de Daniel capítulo 8, o chifre pequeno, do bode peludo, ele governou, pessoal, no ano 100, se não me foge a memória, no ano 140, por aí, antes de Cristo, pessoal. Ou foi no ano 126 antes de Cristo. Isso se referindo aqui no ano 146, pessoal, antes de Cristo. Isso está se referindo, pessoal, o chifre pequeno. Eu vou mostrar aqui para vocês, calma que eu vou mostrar para vocês. Aqui, o quarto animal em Daniel, capítulo 7, nos revela o último poder que surgiria de Roma antiga. Ele é representado pelo chifre pequeno, Roma política religiosa, ou seja, o papado romano, a Igreja Católica e o Papa de Roma, a imagem da besta, o anticristo, o falso profeta. A imagem da besta, o anticristo e o falso profeta. Beleza, pessoal? Muito bem. Em Daniel, capítulo 8, pessoal, ele relata outro reino diferente. Por isso que a gente não deve confundir as datas, pessoal. As datas mudam. É a ordem cronológica. Então, Daniel capítulo 7, pessoal, se refere a Roma antiga. Daniel capítulo 8 está falando do terceiro reino, pessoal, que foi representado pelo ventre e os quadris de bronze da estátua do sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, lá no capítulo 2 de Daniel. O bode peludo, pessoal, está se referindo, o bode peludo, então, e também se refere ao leopardo, né, com 4 asas de aves de rapinas nas costas e 4 cabeças, pessoal. Daniel capítulo 7, que é o mesmo reino. A Grécia, pessoal, o terceiro reino que se levantou na terra. A Grécia, pessoal. Capítulo 7 de Daniel, pessoal, ele se refere a Roma antiga, pessoal. O 4 reino, pessoal, que surgiu, que derrotou a Grécia, que seria a monarquia romana, Roma antiga, tá? Vocês entenderam agora? Observação: não devemos confundir os reis que são representados pelos chifres pequenos em Daniel capítulo 7 e capítulo 8. Foi o que eu acabei de falar para vocês. O chifre pequeno em Daniel capítulo 7 se refere ao chifre pequeno do quarto animal que representava Roma antiga e o anticristo, o papado romano, Roma política religiosa, tá, pessoal? Daniel capítulo 7 está se referindo a Roma e sua extensão de poder. O chifre pequeno do bode peludo, pessoal, no capítulo 8 de Daniel, se refere ao rei da Grécia, do trono do Seleucida. Quem é esse rei que se levantou? Esse pequeno chifre do bode peludo? Antíoco Epifânio, pessoal. Antíoco Epifânio IV, no ano 146. Que ele não foi um rei anticristo, que ele veio bem antes do nascimento de Jesus. Então ele seria
um reino anti-Deus, pessoal, que não viveu na época de Jesus, mas na época da fé em Deus. Então era um rei anti-Deus, que perseguiu e matou milhares de judeus. Entendeu, pessoal? Então, pelo amor de Deus, não confunda. Muitos irmãos estão dizendo, o chifre pequeno do bode peludo, lá em Daniel capítulo 8, é o anticristo, é o falso profeta. Está lá em Daniel capítulo 7. Pessoal, capítulo 7, o chifre pequeno, você vê que pertence ao quarto animal. E é Roma antiga. O chifre pequeno do bode peludo, que se levantou do meio dos 4 chifres, isso representa, pessoal, Antíoco Epifânio, que ele surgiu do reino dos Seleucidas, ou seja, do trono de Seleuco. Eu não falei para vocês que o reino da Grécia ele foi dividido em 4 reinos, chifres, como nós vimos aqui, representa reis. Então 4 chifres, 4 chifres, 4 reis: Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. O chifre pequeno, pessoal, em Daniel capítulo 8, ele se ergueu do chifre que representa o rei Seleuco, ou seja, do trono do Seleucida, ou seja, Antíoco Epifânio. Beleza, pessoal? Vocês entenderam agora? Então, para a gente não confundir, pessoal, não confunda o chifre pequeno de Daniel capítulo 8 com o chifre pequeno do quarto animal, Daniel capítulo 7. O chifre pequeno de Daniel capítulo 7, ele se ergue, se levanta do meio de 10 chifres. Daniel capítulo 8, o chifre pequeno se levanta e se ergue do meio dos 4 chifres. Está vendo a diferença, pessoal? Então, bode peludo é a Grécia. O quarto animal de Daniel capítulo 7 é Roma antiga. Então, pessoal, é um rei em épocas diferentes. O chifre pequeno, Daniel capítulo 8, Antíoco Epifânio. O chifre pequeno, Daniel capítulo 7, do quarto animal, é quem? É o período do papado romano. A imagem da besta, a imagem de Roma política religiosa, o papado romano, o Vaticano, a Igreja Católica e o Papa de Roma. Beleza, pessoal? Muito bem, muito jóia. Vamos lá, continuando. Esse aqui, pessoal, então não devemos confundir o chifre pequeno que surgiu, ou se ergueu, ou se levantou entre os 10 chifres do quarto animal. Tá? Que surgiu, se levantou, ou seja, que ele se ergueu, depois que o Império Romano caiu, ou seja, o Império Romano, tá? Então não devemos confundir, tá vendo? Esse chifre pequeno, Daniel capítulo 7, que tem olhos e boca de pessoas, ou seja, é um governante, tá? Então não devemos confundir com o chifre pequeno em Daniel capítulo 8, beleza, pessoal? Então vamos lá, recapitulando. O animal é Roma antiga, a monarquia romana. Os 10 chifres, professor, era o Império Romano. E o chifre pequeno, pessoal, era o poder, o período do poder do papado romano, a Igreja Católica, tá? O Vaticano, a Igreja Católica, o período do papado romano, pessoal, tá? Então é o chifre pequeno, que foi um poder que surgiu do poder anticristo e deu continuidade, que os imperadores também de Roma foram poderes anticristo, assim como Roma antiga também foi, tá? Então surgiu desse sistema, um sistema anticristo, beleza, pessoal? Nós vemos na história, se você ler a história da igreja primitiva, a história da igreja, os evangélicos, que Roma, os papas de Roma, mataram muitos cristãos, pessoal, muitos protestantes, tá? Perseguiram e mataram muitos protestantes, beleza? Muito bem, agora vamos lá aqui. Daniel capítulo 7, versículo 11, abre aspas. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Veja aí, Daniel,
ele começou a observar as palavras arrogantes que aquele chifre pequeno falava. Que palavras arrogantes eram aquelas? Vamos lá. Fiquei olhando até que o animal foi morto. Quem é o animal, pessoal? O animal que é dono dos 10 chifres e dono do chifre pequeno. Ou seja, o quarto animal. Roma antiga. A monarquia romana. Então, quando diz que o animal foi morto, isso quer dizer que a monarquia romana caiu, pessoal, tá? Caiu. Ela foi morto, é que ela caiu. Ela não existe mais. E o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Quando ele diz atirado no fogo, fogo também é símbolo de juízo, né? Símbolo de juízo de Deus. Ou símbolo também de tormento, de sofrimento, de destruição. Então, isso quer dizer que esse animal foi destruído. Ou seja, a monarquia romana foi destruída. Aquele poder dela acabou. Aí surgiu a República Romana. A República Romana também foi destruída e também acabou. Aí surgiu o Império Romano. Vamos lá. Dos outros animais foi retirada a autoridade. Quais outros animais, pessoal? Quais outros animais? Animais, nós sabemos que é o que? São reinos. Então, se surgiram 10 reis da quarta besta de Daniel capítulo 7, que eram os 10 chifres, então são esses reis aqui, ou seja, do Império Romano, foi tirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver um pouco período de tempo. Como assim um pouco período de tempo? Porque até que surgisse o papado romano, pessoal, papado romano, entenderam agora? Muito bem. Aí é onde surgiram o governo do papado romano, que era, né, Roma, como que Igreja Católica Romana, pessoal. Ou seja, esse poder pertencia a Roma, tá vendo? Ao mesmo animal. Vamos lá. Muito bem, estou entendendo. Versículo Daniel, capítulo 7, versículo 24 e 25, abre aspas. Ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Tá vendo, pessoal? Será diferente de todo... vamos lá. O anjo deu a seguinte explicação para Daniel, pessoal. Ele me deu a seguinte explicação. O anjo explicando para Daniel a sua visão. Abre aspas. Agora o anjo vai explicar para Daniel. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá onde, pessoal? Na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira. A terra inteira. Ou seja, está se referindo a Roma antiga. Despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Sairiam esse poder, esse reino sairia de Roma. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis, ou seja, os primeiros poderes de Roma. Ele falará contra o Altíssimo. Falei, pessoal, que as palavras arrogantes desse desse chifre pequeno, desse rei, desse governante romano, eram palavras de blasfêmias contra Deus. E aí demais, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e a lei. Tá vendo, pessoal? Aqui o papado romano, quando diz os tempos e a lei, porque é a igreja, pessoal. Os tempos e a lei de quem? Dos judeus. Professor, mas está falando dos judeus, não está falando da igreja. Pessoal, a igreja de Cristo hoje, ela é constituída de gentios e judeus. E os gentios, eles observam a lei. Tem muitos gentios ainda cristãos que observam a lei. Tá? Observam a lei e observam os evangelhos de Jesus. Então diz aqui, ele oprimirá os seus santos. Quem oprimiria? O chifre pequeno, o papado romano, né? Os seus santos. Ele tentará mudar os tempos e a lei. Os tempos e a lei de quê, pessoal? Os tempos e a lei dos judeus, ou seja, os costumes, né, tradicionais e as leis
que os judeus, as leis de Deus que os judeus seguiam, pessoal. Os tempos que as comemorações e as tradições judaicas e a observação das leis de Moisés que os judeus observavam. Judeus ainda cristãos, tá, pessoal? Cristãos evangélicos. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo e meio tempo, tá? Os santos, que são os santos, pessoal? A igreja, pessoal. A igreja são os santos de Deus. O que é santo, pessoal? Santo significa separados das coisas profanas, das coisas do mundo, separados daquilo que Deus reprova. Aí diz que os santos seriam entregues nas mãos desse chifre pequeno, desse anticristo, do papado romano, por um tempo, pessoal, não está limitando aí a horas, tempo é período ou época, tempo é época, um período, tempos ou períodos e meio tempo, tá? Então isso quer dizer, muitas pessoas dizem assim, muitos irmãos dizem, é 3 anos e meio de tribulação. Não, pessoal, isso aqui tempos, são períodos determinados por Deus, pessoal, para acontecer tais coisas que já estão escritas por Deus para que acontecesse, que já estavam escritas e determinadas por Deus para acontecer na vida da igreja. Então são um período, 2 períodos e meio período, pessoal. Isso quer dizer que representam fase que a igreja de Cristo ia passar aqui na terra. Passou, está passando e vai passar aqui na terra, pessoal. Então isso não é 3 anos e meio, tá? Isso não são meses, isso são tempo ilimitados, pessoal, tá? É simbólico. Então isso são fases da igreja. Entenderam agora? Muito bem, vamos lá. Daniel, capítulo 8, versículo 21 e 24, pessoal. Vou explicar para vocês aquele chifre pequeno do bode peludo. Preste bem atenção comigo, ó. Que não é o chifre pequeno do quarto animal em Daniel capítulo 7. Vamos lá ver quem é olha, Daniel capítulo 8, versículo 21 até o versículo 24. Ó, o bode peludo tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. Chifre nós sabemos que é rei, tá, pessoal? E em seu lugar cresceram 4 chifres, ou seja, então esse rei foi derrotado ou foi morto, e no lugar dele começaram a reinar os 4 chifres, ou seja, 4 reis, ou seja, os 4 generais, o chifre quebrado, pessoal. Vamos lá que você vai entender. Calma que eu nem vou falar agora. Vamos lá. Na direção aí, ó, vamos lá. Vou ler de novo para você entender. O bode tornou-se muito grande. Quem é o bode, pessoal? O animal é um reino, muito bem. Mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. O bode peludo é o rei da Grécia, tá vendo? O bode, o animal, é o rei da Grécia. Tá vendo? O bode peludo é o rei da Grécia, ou seja, a Grécia. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei, ou seja, Alexandre o Grande, fundador da Grécia. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis, ou seja, que seriam os 4 generais de Alexandre que passaram a ser reis depois da morte de Alexandre: Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro, pessoal. Vamos lá. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, ou seja, os reinos desses 4 generais seriam de Alexandre o Grande, ou seja, da Grécia, mas não terão o mesmo poder, ou seja, não teriam o mesmo poder que Alexandre o Grande teve. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, aqui se referindo, pessoal, aos judeus que se apostataram da fé, tá?
negaram a sua fé em Deus, né? Abandonando a observância da lei de Moisés. Surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcia, ou seja, enganador. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder, ou seja, mas pela astúcia que ele tinha, tá vendo, pessoal? Ou seja, ele ia usurpar o reino para poder ser rei. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Tá vendo, pessoal? Então isso aqui se refere a Antíoco Epifânio, pessoal, tá? Antíoco Epifânio já expliquei para vocês, tá bom? Beleza? Muito bem. Que é aqui, pessoal, ó, o bode peludo é quem? A Grécia. Aqui, pessoal, na testa desse chifre, desse bode aqui, tinha um chifre grande, pontudo. Ele foi quebrado. Isso quer dizer o quê? Que o imperador desse reino, desse bode, né, era Alexandre o Grande. Ele morreu, pessoal. E no lugar dele, no lugar desse chifre que foi quebrado, no lugar de Alexandre o Grande, se ergueram ou se levantaram mais 4 chifres, pessoal. Ou seja, 4 reis. 4 reis. O reino da Grécia foi dividido em 4 reinos, tá vendo? 4 divisões. E do reino dos Seleucida surgiu Antíoco Epifânio, pessoal, que foi esse que perseguiria o povo santo, tá vendo? Tentaria mudar as leis, os costumes e as leis, pessoal, os tempos e as leis, né, pessoal, dos judeus, tá bom? Beleza? Vocês entenderam, pessoal? Muito bem. Pessoal, foi essa a explicação. Muito bem, pessoal. Vocês entenderam o estudo? Esse foi o estudo de hoje, capítulo 7 de Daniel. Espero que vocês tenham entendido. Assistam com calma esse vídeo. Para vocês que gostam de escatologia, né? Para vocês que estão curiosos para aprender o livro de Apocalipse, né? Do livro de Apocalipse, que vem recheado né, de figuras simbólicas, alegóricas e figurativas. Vem também com figuras de linguagem, pessoal. É muito importante estudar primeiro o livro de Daniel, e aí a gente vai poder entender o livro de Apocalipse, tá? Todos aqueles animais, todas aquelas figuras simbólicas, né, e alegóricas, tá, pessoal? Beleza? Pessoal, esse foi o capítulo 7 que nós abordamos. O próximo estudo nós iremos abordar o capítulo 8 de Daniel, tá bom? Fico por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.